Olá, neste vídeo irei apresentar sobre a rotina do configurador de tributos, para que vocês possam conhecer sobre essa rotina, que é um novo motor de cálculo dos impostos no Proteus. Tá? Então, eu vou apresentar cada item que é disponibilizado na rotina e que aos poucos vocês possam conhecer essa nova forma de configuração no Proteus. Bom, o que irei apresentar na rotina? A introdução, eu vou explicar o porquê que essa rotina foi criada, qual o objetivo desse vídeo, a pasta de regras fiscais, que engloba processo que é atendido por nós aqui do suporte fiscal, que vai estar o cadastro de perfis, aí a regra de cálculo do documento fiscal. Tá? E também irei apresentar exemplos de cálculo de operação de serviço e de operação de mercadoria. Tá? Introdução. Por que o configurador de tributos foi criado? Nós sabemos da complexidade do nosso sistema tributário brasileiro, né? Então sempre está em constante mudança, cada estado tem a sua particularidade. Então para que o cliente, para que vocês possam ter uma forma totalmente configurável, foi criado essa rotina, que vocês possam ter uma nova experiência, atualização de dados, uma autonomia e agilidade nos processos diários. Então foi criada essa rotina para que agilizasse as demandas, né, fiscais no dia a dia de vocês. Então dentro dessa rotina vocês vão conseguir cadastrar operações fiscais, que envolve a origem e destino, os produtos, os clientes, fornecedores, tudo que envolva as operações. Tá? Bom, uma dúvida que surge muito para nós aqui no suporte em relação ao cadastro do TES. Tem que ficar bem claro para vocês que a TES ela não vai ser desativada. Tá? A TES ela é uma rotina que trabalha com vários módulos, então ela não é uma rotina específica do fiscal. Tá? A TES ela vai continuar sendo uma rotina que vai ajudar na questão de integração entre os módulos. Tá? Questão de custo, ativo, principalmente. Então a TES ela não vai ser desativada. Tá? Primeiro ponto. O que vai acontecer? Campos serão desativados na TES, principalmente aqueles que são relacionados a cálculo de impostos. Então, na release 12.1.26, 26.10, ela vai ser, alguns campos vão ser desativados. Tá? Isso vai ser passado através de documentações antes para que isso aconteça. Tá? Então, clientes novos que vão adquirir o Proteus, que vão entrar a partir da release 1.12, 12.1.25.10, já terão esses campos desabilitados, desativados. E clientes que já utilizam o Proteus a partir da release 12.1.26.10, tá? Os campos serão desativados, ok? Mas a tese não vai ser desativada, porque ela é uma rotina de integração com outros módulos, igual eu falei para vocês antes, custo, estoque, ok? Então, ainda não temos uma documentação que detalha quais campos vão ser desativados, mas futuramente, para que vocês tenham ciência, que terá campos que serão desativados no TES, ok? Um ponto importante é a questão da migração. É importante que vocês, aos poucos, vão testando ali no configurador a migração de uma operação, calcular uma operação de uso e consumo, uma nota de entrada, uma operação de saída, para que aos poucos vocês conheçam a rotina. Tá? Bom, qual que é o objetivo desse vídeo? É para que vocês possam conhecer as principais funcionalidades do configurador, o que o configurador de tributos substitui do legado, né, que vocês possam se preparar para as mudanças fiscais que irão ocorrer, principalmente a questão da reforma tributária, né, que possivelmente vai ocorrer em 2026. Tá? Que vocês possam espalhar esse vídeo e também conhecimento que vocês adquiram sobre a rotina. Tá?
e a nossa aproximação entre nós, TOTS, e vocês em relação ao configurador de tributos. Tá? Bom, agora eu já vou partir para o Proteus, que vai ficar mais claro o entendimento para vocês. Tá? Então, tem duas formas de identificar o configurador de tributos. Estou aqui no módulo 09, livros fiscais. Então, vocês conseguem pesquisar aqui, coloca aqui na pesquisa e clica na lupa. A rotina é FISA 170. Ou, clica na lupa que você vai ser direcionado, ou você pode vir aqui em atualizações, facilitadores, configurador de tributos. Tá? Bom, ao entrar na rotina, serão apresentadas duas pastas, as regras fiscais e as regras financeiras. Nesse vídeo, eu irei apresentar sobre a pasta cadastros, perfis e regra de cálculo do documento fiscal. São essas três pastas que são essenciais para que ocorra o cálculo de um tributo. Tá? Então, a partir dessas três, são elas que são essenciais para que você consiga criar uma operação de serviço, uma operação com mercadoria, tá? E você consiga chegar ali a construir sua base de cálculo, a sua fórmula de cálculo, para chegar no cálculo dos tributos. Tá? Ponto importante, na jornada da construção dos tributos, é essencial que, primeiro, vocês identifiquem a operação. Tá? Como assim operação? Operação de aquisição de mercadoria para uso e consumo por empresas do segmento de indústria que vai adquirir do fornecedor varejista. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é identificar a operação que vocês vão criar aqui. Tá? É uma compra de uso e consumo, é uma compra para revenda. Não, vou fazer uma operação de venda de mercadoria que eu fabriquei. Ou é uma operação de venda, de revenda. Eu adquiri essa mercadoria, agora vou revender. Não, uma operação de prestação de serviço. Então, a primeira coisa que vocês precisam identificar, a operação. Tá? Depois que vocês identificaram a operação, vocês vão para a segunda etapa, que é a definição dos tributos da operação. Quais tributos vão fazer parte dessa operação? Por exemplo, se for uma operação que eu mencionei antes de aquisição de mercadoria para uso e consumo, por exemplo. O que pode ter de cálculo de tributos nessa operação? Vai ter o ICMS, vai ter o IPI, por exemplo, pode ter o PIS e COFINS, regime não acumulativo, uma hipótese. Então, dentro dessa operação, os tributos serão ICMS, IPI, PIS e COFINS. Ok, já consegui identificar a minha operação e agora eu já acabei de definir os tributos. Tá? Depois que você define isso, aí você consegue partir para a criação aqui dentro do configurador do tributos. Definir os perfis, definir quais regras serão criadas, a sua base de cálculo. Então, os dois primeiros pontos. Validar qual é a operação e definir quais tributos terão na sua operação. Tá? Então, eu destaquei, antes de entrar aqui na questão dos cadastros, perfis e regra, que é importante validar a operação e quais tributos serão calculados. Tá? Que é uma forma de você iniciar a configuração correta aqui na rotina. Bom, então vamos iniciar aqui sobre a pasta cadastros. Bom, aqui no primeiro item, ele já traz o tributo. O tributo é onde você pode configurar ou utilizar um tributo que o Proteus já apresenta aqui. Tá? Esse é o tributo que você vai utilizar na sua operação. Então, COFINS, CSLL, DIFAL, ICMS. Então, o Proteus já faz uma carga inicial de tributos genéricos e conhecidos, onde você pode utilizar ali na sua operação. Ou você também pode cadastrar um tributo. Você dá um incluir,
você vai colocar aqui a definição do tributo. Isso aqui é super importante para que você já informe que o código que você vai utilizar, ele faz total diferença no momento de você cadastrar. Então, não é uma mera informação, é um ponto importante para que fique mais clara na hora que você for criar os seus cálculos. Tá? Então, coloque informações aqui que você fique claro para você numa etapa posterior. Tá? Então, vamos dizer que aqui o meu tributo vai ter o nome ICMS 1. E a descrição ICMS. E aqui a esfera, ele é um imposto de esfera estadual. E a espécie, ele é um imposto. Aqui o ID tributo. Esse ID tributo, ele não pode ser criado por vocês, é só pelo time de produto, tá? O tributo, o ID tributo, é para que vocês consigam fazer um depara de um tributo genérico para um tributo conhecido, né? Para que vocês consigam gravar esse tributo na SF3, na SFT, na SF2, então as tabelas que gravam e recebem essas informações e precisem levar essas informações para os arquivos magnéticos, né? Um SPED fiscal, um FD contribuições, tá? Então, caso vocês precisam direcionar esse tributo para gravação de tabelas e também para levar para algum arquivo magnético, é necessário que vocês vinculem esse ID tributo. Tá? Um outro ponto importante, não serão criados novos ID TOTOS, tá? Em relação à reforma tributária. Serão tratados como tributo genérico e terão seus valores gravados exclusivamente nas tabelas do configurador. Então, todo tributo genérico, que principalmente da reforma, seria validado as tabelas do configurador de tributos. Tá? Mas caso vocês queiram calcular algum tributo genérico, legado, e precisem vincular essa informação, então é importante que vocês informem aqui o ID tributo. Então, eu vou procurar aqui o do ICMS e vinculo. Então, eu cadastrei aqui, ó, meu tributo ICMS 1, fiz a validação aqui das informações necessárias. Tá? Bom, então, essas são as informações do tributo que eu vou utilizar na minha operação. Tá? Então, você pode criar um tributo genérico ou utilizar um que já tenha configurado aqui. O produto já faz a carga inicial. Tá? Bom, o próximo tópico, unidade de referência fiscal. Isso aqui vocês podem cadastrar, tá? Essa unidade de referência fiscal, onde vocês podem utilizar na sua base de cálculo, na sua regra de alíquota, no seu cálculo de documento fiscal. Ao dar um incluir aqui, você vai colocar o código, a descrição, o mês que você vai utilizar essa URF, essa unidade de referência fiscal. Então, mês 12, o ano que você vai utilizar e aqui o valor. Vou imaginar aqui 10. Tá? Então, essa unidade de referência fiscal você vai conseguir buscar em um processo posterior que eu irei apresentar como um índice, tá? Para que você consiga ali colocar na sua base, na sua alíquota ou no cálculo do seu imposto. Tá? Então, aqui é para que você consiga cadastrar essa unidade de referência fiscal. Okay? Geralmente, é utilizado em fundos estaduais, como FETAB, FAX. Tá? Então, nesses fundos estaduais que geralmente é utilizada essa unidade de referência fiscal. Okay? Bom, a tabela progressiva eu não irei apresentar porque essa tabela ela vai ser descontinuada, tá? Da tabela progressiva do IR. Em treinamentos anteriores a gente apresentou ela, mas a princípio essa tabela progressiva não
não será mais utilizada aqui no configurador de tributos, tá? Para o cálculo do IR, pessoa física. Tá? Então, não irei demonstrar porque ela não será utilizada. Ok? Então, agora eu vou partir para a regra por NCM. Bom, aqui na regra de NCM é um processo super importante, tá? Para que vocês consigam criar regras alíquotas para suas operações. Tá? Bom, aqui no cadastro de regras de enquadramento de NCM, você vai conseguir vincular por NCM, vincular os tributos que você vai ter para calcular nesse NCM, e também informar aqui quais informações você vai ter no NCM nesse tributo. Então aqui a gente tem MVA, pauta, majoração de alíquota e uma nova aba que não tinha antes, alíquota do tributo. Então, de uma forma de facilitar a questão da alíquota, foi acrescentado essa coluna para que não tenha necessidade de ter que criar diversas alíquotas na regra de alíquota, que você vai conseguir criar por aqui. Por exemplo, vou criar aqui um cenário onde eu vou utilizar esse NCM. Então, para o NCM 01, 02, 10, 10, eu vou ter quais cálculos de impostos. Então, a primeira coisa aqui que você vai ter que identificar. Dentro desse NCM, quais tributos eu vou utilizar nas minhas operações. Você já pode fazer isso. Então, vamos imaginar aqui, para esse NCM, eu vou ter o cálculo de ICMS. Então, vou procurar o meu tributo, aqui, ICMS. Okay? Depois que eu achei meu tributo, o que eu vou ter de cálculo para esse... quais informações aqui da parte inferior eu vou utilizar? MVA eu vou ter? Não. Pauta, se estiver na minha operação, cadastro. Majoração, eu já posso cadastrar a alíquota. E aí o que ele tem aqui? A UF de origem e destino. Então aqui eu já posso fazer todas as amarrações que vai ter de alíquota para o ICMS. Tanto a operação interna ou interestadual. Tá? Então aqui, por exemplo, para o ICMS, operação interna, por exemplo. Imagina que eu estou em São Paulo. Então, se eu for fazer uma venda ou receber uma mercadoria, já está configurado aqui. A partir de quando? Vou colocar aqui, 1º de novembro. SEST, eu tenho alguma tratativa que eu tenha que fazer separação de SEST? Imaginar que eu tenha para o mesmo NCM, eu tenho um SEST diferente. Você pode controlar. É só cadastrar o SEST aqui, numa linha, colocar as informações e na linha de baixo colocar o mesmo F de origem e destino e colocar o SEST que corresponde ao produto. Ok? Então aqui, 18%. Mas agora eu quero cadastrar uma operação que eu faça de São Paulo para o Rio de Janeiro. E a alíquota é 12% para esse NCM. Tá? Eu quero cadastrar uma operação de São Paulo para Minas Gerais. Também é 12%. Eu quero cadastrar uma operação de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Faz a mesma tratativa. Tá? Então, tem formas de fazer essa validação. Ok? Já aqui você vai cadastrar as alíquotas referente ao ICMS. Mas para esse NCM, eu também vou ter o cálculo do DIFAL. Já coloquei Rio de Janeiro aqui. Rio Grande do Sul. Isso. Mas para esse mesmo NCM eu vou ter o cálculo do DIFAL. Então, eu venho aqui, DIFAL. Faço aqui minhas amarrações. De São Paulo para o Rio de Janeiro, qual vai ser a alíquota? É 20%. Porque a alíquota interna no Rio de Janeiro é 20%. Então, já posso fazer o cadastro aqui, 20%. A alíquota no destino, vai, em Minas Gerais, qual que é a alíquota? É 18%.
Então, cadastro, informa aqui 18. Tá? Então, eu vou ter separações por tributos dentro deste NCM. Tá? Então, aqui eu tenho, ó, fiz o cadastro do ICMS, coloquei aqui as configurações. E aqui o default, eu fiz essas amarrações. Então, você já vai poder fazer todas as amarrações aqui dentro do NCM, colocando os tributos, tá? E também as alíquotas. A mesma coisa para se você quiser fazer uma amarração para um serviço, você também pode, tá? Não tem problema você cadastrar aqui. Na verdade, essa parte corta, Bruno. A regra de serviço não vai ser aqui. Só deixa gravado a informação onde eu menciono sobre a questão do default, ok? Então, aqui você vai conseguir fazer as regras, geralmente para operações de mercadoria, né, que tem NCM. Então, vamos imaginar, eu quero cadastrar uma alíquota para o PIS e COFINS, você também pode. Ah, eu já quero definir uma alíquota para o IPI, também pode, tá? Não tem problema. Então, vou concluir aqui. Então, ele já fez a amarração aqui para esse NCM. Ah, eu esqueci de cadastrar aqui para o IPI. Você vem aqui, coloca o IPI. Aí você vem aqui na alíquota e já faz as suas amarrações. São Paulo, Minas Gerais. Data de início. Qual que é o percentual de IPI para essa operação? Ah, 5%. Você também pode cadastrar. Então, para cada NCM, você já pode fazer as amarrações aqui dos tributos. Ok? Ah, mas eu vou ter que cadastrar para cada NCM. Você pode fazer uma cópia. Então, vamos imaginar que você tenha um outro NCM que você vai ter a mesma tratativa desses tributos. O que você pode fazer? Você vem aqui em copiar e você vai colocar o NCM. Você já viu que ele vai trazer os tributos igual do outro. Então, eu vou colocar esse NCM aqui. Então, ele já trouxe CMS. Se eu clicar na alíquota, tá tudo aqui, ó, tá vendo? Default. E aí eu posso fazer as variações. Ah, nesse NCM eu não vou ter IPI. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e deleto. E dou um confirmar. Tá, então, no primeiro, eu não vou ter IPI. Tá vendo? E no outro eu já tenho. Então, uma forma de agilizar, se você pode copiar um cadastro. Tá? E você faz as alterações necessárias dentro desse cadastro. Ok? Bom, então eu vou partir aqui para o próximo item. Dependentes também vai ser uma informação que vai ser, não vai ser utilizada, né? Porque questão do IR, né? Que não vai ser calculado aqui por essa rotina. Então já vou partir aqui para a regra de código de prestação de serviço. Isso aqui vai ser importante para as operações de serviço. Tá? Então, regra por NCM, operações de mercadoria, e regra de código de prestação de serviço para operações de serviço. Ok? Então, vou incluir aqui. Bom, aqui nessa parte de código de serviço, você vai vincular o serviço que você vai ter nessa operação de serviço. Então, vou colocar esse 0710 limpeza. E aqui você já vai definir os tributos que você vai utilizar neste código. Então, vamos imaginar que eu vou utilizar o ISS. Então, eu vou digitar aqui direto para agilizar. Então, aqui o ISS. O que eu consigo fazer aqui? Eu já consigo definir uma alíquota padrão, né? Então, a alíquota padrão, no legado, ele já validava os parâmetros lá no configurador, no CFG. Aqui no configurador de tributos, eu já consigo definir alíquotas padrões para determinados tributos. Tá? Então, vou definir aqui para o ISS que a alíquota padrão vai ser 5%. Eu já consigo definir para um outro tributo, vai o IR. Vamos buscar ele aqui. Ó, imposto de renda retido na fonte. Então, eu quero que a alíquota padrão do IR seja 1,5%. Ah, eu quero um outro tributo aqui agora. Então,
colocar o INSS. O INSS, a alíquota padrão, será 11%, um exemplo. Então, já consigo definir alíquotas padrões aqui para cada tributo dentro desse código de serviço. Então, você vai ter variações. Vai ter código de serviço que vai ter determinado tributo, outros não. Tá? Então, você já pode deixar as alíquotas padrão aqui por tributo relacionado ao código de serviço. Tá? E aqui na parte de alíquota específica por município, você também pode fazer as amarrações por tributo. Então, vamos imaginar aqui que no estado de São Paulo, no município de Adamantina, a alíquota do ISS será 1%. Tá? Ah, não. No estado do Rio de Janeiro, no município de Araruama, a alíquota é 3%. Então, você também pode criar a alíquota por município. Tá? Então, você vai clicar no tributo e fazer as amarrações. Isso foi para o ISS. Também quero criar uma regra para o IR. Então, eu venho aqui, seleciono, sei lá, a UF aqui, o código do município e destaco a alíquota. Aqui vai ser 1,8. A mesma coisa para o INSS. Então, dentro de cada código, eu já posso fazer as alíquotas padrões para cada tributo e também criar a alíquota específica por município. Tá? Então, já consigo fazer esta criação. Tá? Então, já posso definir aqui para todos os tributos. Não vai ser algo específico para o ISS, tá? Mas para todos que eu queira fazer uma validação específica. Ok? Código de situação tributária. Bom, aqui o Proteus ele já faz uma carga inicial dos CSTs que eu posso utilizar para gravação dos meus livros fiscais. Então, por exemplo, ele já traz aqui o do ICMS. Então, ele já traz todas as situações tributárias disponíveis para utilização. Então, aqui é para cadastro. Tá? Então, se tiver alguma situação tributária nova, antes que surja os tributos da reforma tributária, você pode incluir aqui o CST para utilizar na sua operação. Tá? Então, o Proteus já faz essa carga, traz o tributo, a data de início, né? Mas nada impede para que você possa criar também. Ah, não, quero criar um cadastro novo. Você vem, coloca o código, a descrição, o tributo que vai ser utilizado e a data de início. E aqui você preenche as situações tributárias que você vai utilizar. Tá? Então é importante que primeiro você vincule o tributo. Tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui o ICMS. Vou colocar aqui o código teste. A data de início. Vou colocar hoje. Bruno, corta essa parte, tá? Eu vou refazer essa questão da sessão tributária. A questão de incluir. Mas nada impede para que você inclua aqui um código. Então, eu vou colocar aqui teste, o ID tributo. Ah, eu quero criar um do ICMS novo. Então, eu vinculo aqui, coloco a data e eu procuro. E aqui eu posso digitar, por exemplo. Tá? Nada impede para que você possa criar uma situação tributária. Tá? Bom, então é isso que eu tinha para explicar aqui da questão do Código de Situação Tributária. O próximo tópico, que é guia de escrituração, ela vai substituir a questão da guia de recolhimento que tem hoje lá no pedido de venda, o documento de entrada no botão F12. Tá? Então aqui na guia de escrituração, você vai poder criar cenários aí para a geração da GNRE. Tá? Vou entrar aqui na cadastro. Então aqui você vai definir
descrição dessa regra que você vai utilizar. Lembrando, é muito importante a questão do código, a descrição, para que vocês consigam saber exatamente por que essa guia está sendo gerada, qual tributo que é, o porquê que ela é gerada. Então aqui eu posso definir que é do Senar, por exemplo. Aqui no modo para geração da guia, eu consigo definir se vai ser via nota fiscal ou via apuração. Tá? Eu acredito que a grande maioria vai gerar via nota fiscal, né? E aqui você consegue definir também se você quer visualizar essa guia no momento de geração, sim ou não, tá? Fica a critério. Se for uma guia de majoração, você quer que gere separada ou sem separar essa majoração? Tá? Então tem essa possibilidade também. Critérios para a geração da guia. Aqui você consegue definir se vai ser somente para operação interestadual, operação interna ou indiferente. Tá? Aqui, se for para uma guia específica para importação e exportação, também pode fazer a definição aqui, eu deixei em branco. O próximo campo é relacionado à inscrição estadual no estado de destino. Então, você quer que gere a guia se você possui inscrição no estado de destino, ou não, ou indiferente, para os dois casos. Então, tem essa possibilidade também. Tá? A questão do vencimento do GNR vai ser possível controlar por aqui também. Então, aqui tem 5 possibilidades de controle, onde você vai conseguir informar aqui o vencimento. Se vai ser dias úteis, dia fixo no mês, dia do mês subsequente. Então, tem essas 5 possibilidades aqui. Ou emitir a guia com vencimento da mesma data da emissão. Tá? E aqui na parte inferior, as informações suplementares. Então, dados que vocês queiram que apresente. Quer que apresente informações do cliente, do fornecedor, qual a inscrição estadual quer que apresente, do participante, que é o cliente ou o fornecedor, o seu SIGAMAT ou a inscrição estadual do destino, o estado que quer que apresente, do parâmetro, a UF de origem, ou a UF de destino, ou a UF da nota. E aqui informação complementar para a descrição. Você pode criar aqui também essa descrição. Tá? Então, basicamente aqui, para que vocês consigam controlar e como vai ser gerada essa guia de escrituração. Okay? Bom, o código de receita ela é utilizada para complementar informações, né, que vai gravar em conjunto com a guia de recolhimento. Então aqui você vai definir o tributo, que você vai ter esse código de receita, você vai identificar aqui. Aqui é quais modelos de documentos que você quer que gere esse código de receita. Você pode deixar todos que vai ser gerado para todos os documentos, ou se você quiser definir para algum documento específico, tem essa lista de documentos que você pode selecionar. Tá? E aqui, código por estado, é os detalhamentos desse código de receita. Então, para o estado de Santa Catarina, eu vou ter um código específico, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o detalhamento da receita, também você pode informar a referência mensal, quinzenal, então tem 6 possibilidades aqui, tá, de configuração. E aqui o código das obrigações, o que é essa informação? Você pode determinar aqui se é um ICMS a recolher, se é um ST pelas entradas, então tem diversas possibilidades aqui de vinculação. Tá? Então aqui é para vincular o código de receita, que será utilizado também na GNRE. Okay? Indicadores econômicos é caso vocês também tenham que utilizar esse indicador como índice na base de cálculo do seu tributo, no valor. Então tem como você buscar essa informação. Tá? Ao incluir aqui você vai informar o F, o período e esse indicador de conversão e atualização. Okay?
Bom, essas são as informações relevantes, a parte de cadastros que envolve operações com mercadoria e operações de serviço, tá? Então, recapitulando, o que vai ser essencial aqui na aba cadastros? O tributo. Caso seja uma operação de mercadoria, regra de NCM, onde você vai vincular as alíquotas principalmente, tá? Que você vai utilizar nas operações por NCM. E quando for algo relacionado a serviço, regra de código de prestação de serviço, tá? Então, tributo, regra de NCM, regra de código de serviço. E, por último aqui, importante, a situação tributária. Caso tenha algo relacionado à geração de guia, validar guia de estruturação e código de receita, tá? São essenciais também, ok? Bom, próximo tópico aqui, perfis. Então, o perfil é extremamente importante que antes que vocês iniciem a configuração, que vocês façam aquela reflexão que eu destaquei antes, né? Então, a questão do cadastro de perfil vai até ficar disponível para vocês as boas práticas de cadastro, tá? Porque é importante que vocês definam os produtos que farão parte da regra de cálculo. Então, que vocês façam uma análise da rotina na sua empresa, quais produtos são envolvidos em cada operação, qual é a NCM, a destinação, a tributação. Então, para que vocês não tenham diversos perfis, não fique um cadastro poluído com muita informação, vocês deixam a otimização da melhor forma possível nesses perfis. Tá? Então, aquele trabalho inicial de vocês fazerem a pesquisa das operações, entender o que vai acontecer, é super importante, tá? Para que nessa etapa aqui vocês não tenham muitos perfis, tá? Então vamos iniciar aqui, perfil do produto. Bom, aqui no perfil do produto vocês vão vincular os produtos que farão parte do tributo que vocês estão criando, da operação que vocês vão ter, né? Dentro dessa operação pode ter ICMS, IPI, PIS e COFINS, lá na frente os tributos da reforma tributária, tá? Então aqui vocês podem fazer o controle da forma que vocês que adequem melhor nessas operações. Então aqui no perfil do produto eu vou colocar como, por exemplo, grupo 1, PROD 1. Aqui vai ser o grupo de produto acabado. Vou colocar aqui grupo, produto acabado. Aí aqui na parte dos produtos, eu vou trazer todos os produtos que fazem parte, que eu quero que faça parte desse grupo de produto acabado, tá? Então aqui eu posso cadastrar de três formas. Digitar todos, já vai trazer todos os produtos, tá? Eu posso clicar aqui na lupa e selecionar o produto que eu vou ter, tá? Um a um. Cadastrei esse, vou cadastrar o de baixo agora. Vem, seleciono esse. Então, duas formas já. Ou eu posso utilizar o facilitador. Então, vou demonstrar aqui, vou dar um delete e vou aqui no facilitador. Aqui no facilitador eu consigo tanto adicionar quanto excluir, tá? Então, aqui tem adicionar e remover. Então, eu quero adicionar. E aqui eu tenho filtros, onde eu posso definir quais produtos eu quero que faça parte aqui desse grupo. Então, vamos imaginar que eu quero puxar produtos de um NCM específico. Então, eu quero trazer todos os produtos que estejam no NCM 01, 01, 10, 10. Então, eu ponho de D até o NCM que eu quero. Tá? E faço o vínculo aqui. Eu também posso definir origens de produtos. Eu quero trazer só produtos de origem 0. Então, eu posso aqui tirar a seleção. Ó. Dou avançar. Se tiver algum produto que esteja dentro desse filtro, ele vai apresentar. Se não tiver nada, aí você, não tem nenhum, esse filtro que eu criei não tem nenhum produto. Eu volto e faço a validação de novo. O que eu cadastrei errado? Então, esse ponto é importante,
que antes que você confirme, você consiga definir realmente se esses produtos vão fazer parte. Então, no meu caso aqui, ele não trouxe nenhum. Então, está faltando algum detalhe. Aí você pode voltar e revisar aqui o que está faltando, para que você consiga vincular corretamente. Tá? Então, se deu avançar, apareceu todos os produtos. Eu venho aqui em avançar e confirmo. Ele vai trazer todos os produtos. Tá? Outro ponto importante, questão de boas práticas aqui no cadastro. Tá? Aqui na parte inferior, ele tem as origens dos produtos. Nós indicamos que vocês deixem ativos só as origens que tenha vínculo aqui. Então, dentro desse produto, vamos imaginar que ele só tem a origem 0. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou deletar. Porque dentro desse grupo, eu só tenho produtos de origem 0. Tá? Então, eu só vou deixar ela ativa. Okay? Então, aqui você vai deixar as origens dos produtos que estejam relacionados aos produtos aqui da parte superior. Ok? Produtos que não têm origem, se não tem nenhum produto com origem 1, 2, 3, 4 e assim por diante, você vem aqui e deleta, só deixa ativo a origem que você tenha nos produtos aqui informados. Ok? Então, aqui o perfil tributário do produto, vocês têm essa possibilidade de criação. Então, vou confirmar aqui. Outro ponto importante, eu quero criar um produto parecido com esse, mas alterando alguns detalhes. Você também pode copiar. Então, aqui você dá um copiar, coloca o código, faz as alterações necessárias aqui na opção de produtos e nas origens e salva. Então, uma forma de agilizar também o cadastro do perfil do produto. Tá? Próximo item, perfil de operação. Aqui no perfil de operação, o Protos ele já faz essa carga inicial, tá? Onde ele apresenta todas as operações possíveis, mas nada impede que você consiga criar. Então, no cenário que eu vou apresentar para vocês, eu vou ter dois perfis, o perfil de operação com mercadoria e um de serviço. Tá? Então, eu vou dar um incluir aqui. Vou criar aqui um cenário. Teste 1. Vou colocar aqui como aquisição, mercadoria. Então, nessa aquisição aqui, eu vou ter 102. Posso ter outras operações também. 401. Então, aqui eu seleciono os CFLPs que eu vou ter referente à operação de aquisição de mercadoria. Um exemplo. Tá? Então, aqui é para eu vincular todos os CFLPs. Eu também posso utilizar o facilitador. Tá? Então, vou adicionar o CFLP. Eu já consigo vincular todos os CFLPs que eu vou ter dentro dessa operação que eu estou realizando. Ok? Consigo vincular e já utilizar o facilitador. A mesma coisa com o tipo de operação. Aqui no tipo de operação, eu consigo definir se eu quero utilizar esse perfil de operação em específico para o 01. Então, se eu colocar um 01 lá no meu pedido de venda, por exemplo, se for uma venda nesse caso, aí ele vai pesquisar essa regra aqui do configurador de tributos. Tá? Não, é uma operação de compra, então, aquisição de mercadoria, 51. Então, no momento que eu digitar o 51, ele vai fazer essa amarração que eu tenho aqui no meu perfil de operação e apresentar o meu cálculo que eu vou construir aqui no configurador de tributos. Tá? Geralmente é utilizado todos aqui, para que qualquer tipo de operação, se eu informe ou não informe, ele não interfira no processo. Tá? Então eu criei aqui uma regra para aquisição de mercadoria. Agora eu vou criar uma regra para prestação de serviço. Então aqui, teste 2. Então vou colocar aqui prestação de serviço.
Então, aqui o que vai ser importante? Tem o CFOP, né? 1935933. Se tiver algo relacionado ao tipo de operação, eu também posso criar uma regra. E aqui o código de serviço. Então, eu tenho que vincular aqui o serviço que eu vou utilizar na operação. Tá? Então, 0710. Então, eu vinculei aqui o CFOP e o código de serviço. Serão essenciais aí para a operação de serviço. Ok? E assim por diante. Eu também posso utilizar o facilitador para criar as duas regras. Ok? Então, criada a questão do perfil, eu também posso copiar, não tem problema. Eu vou fazer as alterações necessárias aqui. Mas vai ser um processo quase igual a esse que eu criei antes. Ok? Bom, próximo item aqui, perfil de participante. O perfil de participante tem que ter a mesma consciência, né, de criação, tá? Para as operações que vocês terão, seja de mercadoria ou de serviço. Então, dentro desse perfil aqui 001, aí fica a critério, a descrição, mas super importante ter a amarração correta. Tá? Aquisição, ou você pode deixar aqui fornecedor PJ, ou fornecedor simples. Então, você vai ter que adequar dentro da operação que você está criando. Tá? Então, aqui eu vou buscar o fornecedor. Aqui eu posso utilizar todos, ZZZ, vai trazer todos os fornecedores. Posso escolher um a um. Aqui. Ou você pode utilizar o facilitador. Mesmo processo lá do perfil do produto. Que você vai fazer os filtros para que você consiga aqui vincular diversos fornecedores de uma única vez. Tá? A mesma coisa para o cliente. Então eu criei um perfil aqui de fornecedor. Agora eu vou criar do cliente. Cliente revendedor. Então crio aqui. Então aqui eu coloco cliente. Aqui eu tenho bastante cliente revendedor. Então eu vou utilizar o facilitador. Então procura aqui. Faço os filtros. Qual é o tipo do cliente? Revendedor. Então vai ser mais fácil. Ao avançar, já trouxe uma lista grande. Todos esses clientes são revendedor. Tá, então eu quero vincular tudo. Ao avançar e concluir. Ele já trouxe todos, ó, tá vendo? Todos os clientes revendedores ele já trouxe. Tá? Então, é uma forma de configuração. Ok? E por último aqui dos perfis, perfil de origem e destino. Para todos ele já faz uma carga inicial, tá? Operações internas, todas as UF, saídas interestaduais, entradas interestaduais. Você também pode criar um perfil aqui para serviços, não tem problema. Tá? Então aqui ele vai trazer a UF de origem e destino, basicamente isso. Tá? Você pode aqui copiar, então vou incluir aqui uma operação de serviço. Prestação, serviço. Para quais estados eu vou ter essa prestação de serviço? Então vai ser sempre de São Paulo. Para o Rio de Janeiro. São Paulo. Minas Gerais. Então tem essa possibilidade de você criar esses cenários. Aqui também tem um facilitador que você possa adicionar. Então você pode de uma única vez só selecionar São Paulo. Então vou procurar aqui São Paulo. Vou fazer um teste aqui. Então vou deletar. Deletei. Então vou utilizar o facilitador. Então, eu vou selecionar meu estado, São Paulo.
os demais vou deixar ativo. Então, São Paulo, origem, eu destino todos esses. Então, ó, tudo de São Paulo para os demais estados. Ok? Uma forma de agilizar o cadastro. Ok? Bom, então, a parte de perfis e cadastros são essas informações relevantes, tá? Para a criação das operações. E agora eu vou partir para a regra de cálculo do documento fiscal, okay? Onde será criado a regra de base de cálculo, regra de alíquota, a regra de escrituração e a regra de cálculo de documentos fiscais. Como eu falei antes, eu vou apresentar a operação de mercadoria e de serviço. Dentro da operação de mercadoria, terá o cálculo de ICMS, IPI, PIS e COFINS, e da operação de serviço, eu vou apresentar o cálculo do ISS. Ok? Bom, então vamos iniciar a criação da nossa regra de base de cálculo e passo a passo vou explicando aqui os itens essenciais para a criação. Bom, como eu disse no início do treinamento, é essencial que vocês validem a operação antes de criar todo o cenário dentro do configurador. Então, validem as operações que vocês têm no dia a dia. Validou as operações, depois validem quais tributos podem ter nessas operações e depois vocês podem construir a regra aqui no configurador. Tá? Então, eu vou demonstrar um cálculo, igual eu falei para vocês, a operação de aquisição que vai ter ICMS, IPI, PIS e COFINS, e uma operação de saída, tá? Prestação de serviço com cálculo do ISS. Então, eu vou demonstrar aqui pontos essenciais para construir essa base. Então, eu já tenho aqui uma base criada, eu vou explicar a partir dela para facilitar o entendimento, tá? Então, eu já criei uma base aqui para aquisição da mercadoria. Por quê? Por que ela está com o nome de base e valor de mercadoria? Porque meu ICMS e meu IPI, eles vão utilizar a mesma base, tá? Esse aqui é um exemplo de configuração para vocês construírem aí na base de vocês. Então, como minha base do IPI e do ICMS vai ser a mesma, então eu construí uma base genérica para utilizar para os dois tributos, tá? Caso tenha alguma diferenciação, aí vai ter que ter uma base para cada tributo, no caso ICMS e IPI. Mas como a base vai ser a mesma para os dois, não vai ter nenhuma diferença, então eu construí essa base com o código da regra, com a descrição, base e valor da mercadoria. Tá? Aqui no valor origem, a gente tem 11 opções, só que nós indicamos, isso vai ter até no manual de boas práticas, da construção da regra de cálculo, onde nós indicamos a utilização da opção 1, valor da mercadoria, a opção 2, quantidade, a opção 3, valor contábil, e depois pode ser utilizada a opção 8, valor do frete, 9, valor da duplicata, 10, valor do total do item, e o 11, fórmula manual. Da opção 4 até a opção 7, nós não indicamos que seja utilizado, tá? Esses pontos aqui vão até ser retirados futuramente, tá? Valor de crédito presumido, base ICMS, base ICMS original e valor do ICMS serão retirados, tá? Então, pode ser utilizado 1, 2, 3 ou 8, 9, 10 e 11, ok? Então, tem essas possibilidades de utilização, retirando só da opção 4 até a opção 7, certo? Bom, como é o valor da mercadoria, então eu deixei aqui o valor da origem 1, valor da mercadoria. O que nós temos aqui que pode ser incluso ou não, ou diminuir da base do que estou construindo. Aqui, de forma individual, que não tem no legado, e tem agora com o configurador, você pode definir que cada uma dessas opções vai fazer na base de cálculo. Então, o desconto, eu posso somar ou subtrair, eu não tenho nenhuma ação. Tá? O frete também, eu posso ter uma tratativa específica. Tá? O seguro também, despesa, ICMS desonerado e o ICMS retido. Então, de forma individual, eu consigo determinar o que ele vai fazer na minha base de cálculo. Então, eu posso tanto subtrair ou somar. Isso de forma individual para cada uma das opções. Tá? Isso não
tem no legado, principalmente um exemplo, PIS e COFINS. Você não consegue fazer uma tratativa específica para o frete, para a despesa. Ou somos dois ou não, né? Então aqui diferente, aqui no configurador tem essa liberdade, possibilidade de fazer esse controle individual, tá? Caso tenha redução na base de cálculo, você pode incluir o percentual aqui de redução e ele vai habilitar o campo para você, determinar o que ele vai fazer na base de cálculo, tá? Então aqui você pode aplicar a redução antes ou depois das adições e deduções, que são os campos aqui da parte superior, a questão da redução, ok? E caso você coloque uma opção de quantidade, vai habilitar o campo aqui, ó, quantidade, para você informar a unidade de medida que vai ser calculado, tá? Mas como é o meu valor da mercadoria, então eu vou manter com essa opção, ok? E aí, se você tiver, pode utilizar valor contábil ou as outras opções que eu destaquei, valor do frete, duplicata, valor total do item ou fórmula manual, tá? Bom, como no meu cenário vai ter ICMS, IPI, PIS e COFINS, na minha base do PIS e COFINS eu quero diminuir o valor do ICMS, tá? E qual que é o critério? Para que um imposto interfira na base de outro, eu preciso construir um imposto completo. Como assim? Eu preciso construir o cálculo completo do ICMS para que eu consiga pegar o valor dele e diminuir da base do PIS e COFINS. Tá? Eu não posso criar uma base aqui, por exemplo, estou criando a base do ICMS do IPI e já em seguida criar a base do PIS e COFINS. Porque eu não vou ter da onde diminuir o valor do ICMS, porque ele nem existe ainda. Tá? A regra dele não existe, somente a base. Tá? Então, é um ponto importante. Se eu quero pegar um valor de um imposto para interferir na base de outro, eu preciso construir aquele imposto primeiro, no caso, aqui, o ICMS, para depois criar a base do PIS e COFINS. Tá? Então, aqui eu tenho a base do ICMS e do IPI. Tá? Essa base eu vou utilizar para o ISS também. Tá? Como eu quero pegar o valor da mercadoria, no caso, o valor do serviço, então eu vou utilizar a mesma base, mas nada impede de você criar uma base valor do serviço. Tá? Aqui eu já tenho a base de cálculo do PIS e COFINS, mas é porque eu já tenho um cálculo completo. Depois que eu criei a base, aí eu posso criar a minha regra de alíquota. Tá? Aqui na regra de alíquota, eu vou demonstrar duas alíquotas. A alíquota de aquisição da minha compra e a alíquota de prestação de serviço. Tá? Com a inovação, né, a melhoria que teve lá na regra de NCM, que eu mostrei para vocês, aqui na regra de alíquota eu não preciso mais criar diversas alíquotas. Eu vou puxar lá da minha regra de NCM. Então, como que eu construí aqui a minha alíquota? Eu coloquei o código, a descrição, a alíquota de aquisição, tá? Você pode colocar uma alíquota, uma descrição da sua operação. Aqui no valor de origem, eu posso utilizar três possibilidades. Tá? A primeira que você pode utilizar é a 4, a alíquota informada anualmente, onde você vai informar a alíquota aqui. A 5, que é o RF, que é aquele índice que eu demonstrei no início do treinamento. Tá? Ou a fórmula manual. Então, aqui na regra de alíquota, nós indicamos a utilização 4, 5 ou 6. As demais serão retiradas. Tá? Então, por isso que a gente está atualizando aqui com esse vídeo as opções que vão ficar disponíveis futuramente. Então, só 4, 5 ou 6, ok? Aqui no meu exemplo, como eu vou puxar do MVA, então eu deixei fórmula manual, aqui eu informei percentual, tá? E aqui no detalhamento da fórmula, eu busquei meu índice lá da alíquota do NCM. Como que eu faço? Eu venho em editar e procuro aqui índices de cálculo. Procurei os índices de cálculo e venho aqui na opção consulta da regra. O que eu vou consultar? A minha alíquota lá do NCM. Né? Na minha regra de NCM eu tenho alíquota para esses tributos, no caso, o ICMS, o IPI e o PIS e COFINS. Vocês lembram? Então eu vou buscar esse índice. Então, dentro dessa regra, eu posso utilizar a mesma configuração, porque já vai puxar as 4 alíquotas para os 4 tributos. Ok? Então, configurei desta maneira aqui, a minha regra de alíquota. Ok?
Eu já também configurei a minha alíquota de prestação de serviço. A minha alíquota de prestação de serviço, da mesma maneira, fórmula manual, percentual. E eu busquei o quê? O meu índice da alíquota de serviço, porque eu configurei a minha alíquota de ISS lá no código de prestação de serviço. Então aqui é o mesmo critério. Venho aqui no índice de cálculo, tá? Procuro o meu índice ali de serviço, tá? Que vai pegar lá da operação da prestação de serviço. Então vai puxar exatamente a alíquota que eu preciso, vinculada ao código de serviço, tudo que eu demonstrei antes, tá? Dentro aqui da regra, eu tenho diversas validações. Valor de origem, base de cálculo, regra de alíquota. Então, no momento que você faz uma fórmula manual, você pode consultar esses operadores para incluir na sua base, tá? Ou na sua alíquota, ou no seu valor. Ok? Então, construí aqui a minha alíquota das duas operações. Em seguida, eu tenho aqui a regra de escrituração, onde eu vou criar as minhas situações, né, relacionado a como é que vai gravar no livro, como vai ficar o meu total da nota e a minha situação tributária. Então eu criei um para cada. Criei um para o ICMS, um para o IPI, um para o PIS e um para o COFINS. E também tem um do ISS. Então você vai dar o incluir, vai colocar o código e a descrição. Aqui a incidência é onde que vai gravar no livro. Aqui tem 7 opções agora, antes eram 3. Foram acrescentadas mais 4, tá? Então você pode determinar que vai ser tributado, isento, outros, tributado e isento. Então tem essas possibilidades de como vai gravar a incidência desse tributo, tá? Também tem a possibilidade de definir como é que vai ficar o total da nota, que também é duplicata. Então tem 8 possibilidades de você definir. Se ele não vai ter nenhuma ação, se vai subtrair no total da nota, se vai também subtrair na duplicata. Então você pode definir o que esse tributo vai fazer. Okay? Se tiver diferimento, você informa o percentual do diferimento. Okay? E se tiver uma parcela reduzida, no caso uma base reduzida, você pode determinar o que a incidência, o cálculo que não está sendo tributado, onde que ele vai gravar. Se ele vai para isento ou outros. Ok? E no último item aqui, você informa a situação tributária da operação. Então, você vai buscar a tabela, que eu já demonstrei no início. E aqui você vai vincular a situação tributária. Ok? Você também já pode colocar o CST de devolução, caso seja diferente da origem. Ok? Então, eu criei um para cada aqui. IPI, PIS, COFINS e o ISS. Okay? Então, aqui é essencial. A questão do ISS, o que eu fiz aqui? Eu deixei como tributado. E aqui eu coloquei a opção 4, subtrai somente no total do duplicata. O que vai acontecer? Lá no meu pedido de venda, ele vai manter o valor total da nota com o valor do serviço, só que a duplicata ele vai diminuir o valor do ISS que o meu cliente vai recolher. Então eu já determinei isso aqui, na minha regra de escrituração. Okay? E aqui a situação tributária eu também vinculei a regra do ISS. Bom, como eu falei antes, então eu preciso construir o cálculo do ICMS completo para diminuir na base do PIS e COFINS. Então, tudo que eu criei antes de cálculo, eu vinculei, né, para os meus cenários aqui. Tá? Então, o que eu fiz? Eu criei aqui meu código da regra. Esse código é muito importante, porque é ele que vai ser apresentado lá na planilha financeira do pedido ou na aba impostos, documento de entrada. Então aqui não pode ser uma mera informação, tem que ser algo que você consiga identificar que tributo é aquele. Se colocar qualquer código ou qualquer descrição, vai ficar confuso e você vai ter que ter um retrabalho de ajustar pelo menos a descrição, porque o código ele fica bloqueado. Ok? Então aqui é muito importante colocar a descrição para que você saiba qual tributo que é. Aqui eu vinculei meu tributo, o ICMS, tá? A data de início de quando que eu vou iniciar esse cálculo. Eu posso colocar, se for uma regra que vai entrar em vigência ainda, eu já quero definir o meu cálculo, para que ele ocorra a partir de tal data. Você já pode incluir, já pode construir essa regra.
É diferente do que tem no legado, que você precisava guardar aquela data para fazer a configuração no Proteus. Agora com o configurador de tributos não, você já pode definir a data de quando que vai iniciar esse cálculo. E a mesma coisa a data final. Então se eu defino que a partir do dia 25 de dezembro, não quero que tenha esse cálculo, o sistema vai bloquear, vai travar esse cálculo e vai iniciar um outro. Tá? Então você vai ter essa liberdade agora de se deixar tudo programado, tá? Bem antes, sem precisar fazer naquele dia em específico. Tá? Bom, aqui eu vinculo a minha base de cálculo. Então puxei aqui a minha base, você clica na lupa e pesquisa essa base, no caso é o valor da mercadoria. A minha regra de alíquota, a minha alíquota de aquisição. Aqui, se eu tiver regra financeira, eu também posso vincular. Não vou demonstrar porque é uma competência do suporte financeiro. Eles que cuidam dessa parte, orientam na configuração. Aqui eu posso definir já o arredondamento do meu tributo. Então eu posso determinar que ele vai arredondar ou que ele vai truncar. Tá? Esse campo ele trabalha em conjunto com o MV RND sobra. Okay? Então você já pode determinar isso. Aqui no próximo item, regras de limitações do tributo, eu posso definir um valor mínimo, uma limitação, para que esse cálculo ocorra, ou um valor máximo. Então eu consigo colocar uma limitação do tributo, tá? Caso tenha necessidade aí na sua operação. Regra de escrituração. Aqui na regra de apuração, essa apuração é a apuração do configurador de tributos. Tá? É só uma apuração mais simples, que ele só faz entrada versus saídas, né, débito e crédito, e apresenta ali o valor. Essa apuração não está relacionada às apurações que tem hoje no legado, que é a apuração de ICMS, IPI. E ela não vai ter a mesma tratativa. Então, se você for calcular o ICMS via configurador, não precisa configurar aqui, porque ela não vai ter a mesma tratativa da apuração do ICMS, o MATA 953. Ok? Aqui a regra de escrituração você tem que vincular, né, porque para que ele grave no seu livro a situação tributária. Então eu vinculei a minha regra do ICMS. É essencial que configure essa regra de escrituração, não pode esquecer. Ok? Nas regras complementares, o que eu vou ter aqui para adicionar? Se eu tiver um tributo majorado, eu vinculo. A questão aqui dos dependentes é bem possível que seja retirado. Tá? A mesma coisa a tabela progressiva. Aqui eu já posso vincular a minha guia de escrituração. Então se esse tributo vai gerar alguma guia, eu já posso vincular a minha regra para que seja gerada. Tá? E aqui essa base de cálculo auxiliar, ela funciona como se fosse um cálculo para comparar o valor maior e menor entre as bases. É como se fosse uma pauta. Tá? A pauta ela funciona da seguinte maneira: se o valor for maior que a pauta, vai ser utilizado o valor do preço unitário e não a pauta, por exemplo. Então aqui eu posso fazer um efeito de comparação entre bases, e aí eu defino aqui o valor maior ou menor entre as bases. Né? Aí dependendo do que eu configurar, ele vai pegar aquela base, comparando as duas. Tá? E aqui no final eu vinculo os meus perfis, onde eu expliquei para vocês no início que é essencial que vocês façam a validação. Então aqui no meu perfil na minha operação de aquisição, eu vinculei minha operação interna. O meu participante, eu criei meu fornecedor PJ, tá? Onde eu tenho aqui meus fornecedores. Ok? Operação de aquisição interna, onde tem meus CFOPs de operação interna, tá? Lembrando que esse CFOP tem que ser utilizado lá no documento de entrada também, tem que ser o mesmo que tem que ser aqui tem que ser apresentado na linha do item, lá no documento de entrada, ok? Se não tiver, se vocês utilizarem um CFOP que não está dentro do perfil da operação, o cálculo não vai ser apresentado, ok? E o meu produto, então eu vinculei aqui o meu perfil do produto, que eu vou utilizar na minha entrada. Aqui eu só deixei vigente o CST00, o 0, tá? Da origem. Então, a construção do meu cálculo do ICMS foi dessa maneira. E eu fiz a mesma coisa para o IPI. Tá? Coloquei o código, a descrição.
tributo, a data que eu vou iniciar, a minha base, a alíquota que é a mesma do ICMS. Ele vai separar, porque na minha regra de INICEM tem qual que é a alíquota do IPI. A minha regra de escrituração e os perfis foram os mesmos do ICMS. Tá? Bom, depois que eu construir os dois cálculos, aí eu posso construir a minha base de cálculo do PIS e COFINS. Então aqui minha base de cálculo do PIS e COFINS eu criei uma nova. Diferente do que do ICMS e do IPI, eu criei uma fórmula manual. Então selecionei a opção 11. Tá? E aí eu venho para o detalhamento da fórmula. Como é que funciona? Eu venho editar. Qual que vai ser a minha base do PIS e COFINS? Então você pode iniciar o cálculo de várias maneiras. Você pode iniciar pelo valor da mercadoria ou você pode iniciar pela própria base de cálculo que foi construída antes. Então aqui eu busquei o valor da mercadoria. Aqui. Ou você pode buscar o total da nota, o total do item. Então tem vários operadores aqui que você pode utilizar para iniciar a sua base. No meu cenário aqui eu coloquei o valor da mercadoria, mas tem diversos operadores que você pode utilizar. O valor contábil, que é o valor total, por exemplo, o valor da operação de total, você pode utilizar. No meu cenário eu utilizei o valor da mercadoria. Então eu cliquei na lupa, dei o OK e adicionei. Depois eu cliquei aqui no subtração menos o valor do ICMS. Qual que é o valor do ICMS? Como que eu encontro ele? Eu tenho que vir aqui na regra do tributo, busco o meu cálculo do ICMS e aí eu procuro o valor do ICMS. Aqui, ó, cálculo ICMS. E adiciono. Então ficou o valor da mercadoria menos o valor do ICMS. Ok? Então essa foi a construção da minha base de cálculo do PIS e COFINS. Na regra de alíquota, eu fiz o mesmo processo, que eu mostrei antes, vai ser a mesma de aquisição. A regra de escrituração já está criada, que eu demonstrei antes. E aqui eu construí a minha regra de cálculo para o PIS e para o COFINS. Então aqui coloquei o código, a descrição, o meu tributo, tá? A data. E aqui o mesmo processo, a base de cálculo do PIS e COFINS, a minha regra de alíquota, a regra de escrituração e os meus perfis, que são os mesmos lá do ICMS e do IPI. Ok? E a mesma coisa eu fiz para o COFINS. Mesmo processo. Construção. Aqui no detalhamento você consegue ver o que ele vai calcular. Base versus alíquota. Okay? Então essa foi a construção do cálculo de aquisição, que vai ter ICMS, IPI, PIS e COFINS. Agora eu vou demonstrar lá no documento de entrada como que é apresentado esse tributo. Vou incluir. Ok. Aqui o processo padrão, documento de entrada. Vou informar o meu fornecedor, que está lá no cadastrado, no perfil. O produto, que eu vinculei no meu perfil do produto. Esse aqui. Quantidade. Valor unitário e valor total. E aqui meu TES. O TES pode ser uma TES genérica, que não calcule nenhum tributo. Tá? Mas lembrando, tem que ter o CFOP, que está no meu perfil da operação. Okay? Então o que ele trouxe aqui? O cálculo dos 4 tributos que eu configurei. ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então você pode ver que o código é o nome da minha regra, que eu defini no documento fiscal, a descrição, e aqui ele trouxe o cálculo completo. Então aqui o valor da mercadoria, as bases, lembra que eu mostrei para vocês, a minha regra de alíquota que está lá na regra de NCM por tributo, dentro do NCM, que está vinculado nesse produto. Aí ele fez o cálculo base versus alíquota. E aqui é a minha base do PIS e COFINS, onde eu pego os 20 menos os 3.600.
e aí ele faz a redução aqui na base, ok? Aqui na aba tributos genéricos ele apresenta mais informações, né, mais detalhes, traz a alíquota, o valor, situação tributária e as informações aqui que eu defini na gravação da regra de escrituração, ok? Então aqui o cálculo completo para a nota de entrada nas aquisições, certo? Voltando lá no configurador de tributos, eu vou mostrar aqui como eu construí a minha regra do ISS. A base é a mesma, eu vou utilizar a mesma base que eu criei antes. A minha regra de alíquota, eu criei aqui a alíquota de prestação de serviço, onde eu vou puxar o meu índice da alíquota de serviço. Então, eu puxei a alíquota daquela regra que eu criei antes. Então, o mesmo critério que eu tive para criar a alíquota da aquisição, eu criei a regra da alíquota de serviço, tá? Depois, aqui na regra de escrituração, eu criei aqui a situação tributária do ISS, lembrando que eu deixei aqui para diminuir no total da duplicata, ok? E depois eu vinculei tudo aqui, exatamente como eu fiz para os tributos anteriores. Então eu coloquei o tributo, a data de início, a minha base de cálculo, a alíquota, tá? A regra de escrituração e aqui a definição dos perfis. O ISS, você pode ter uma regra financeira, onde você vincula as informações que geram o título. Então você pode vincular aqui a regra financeira para a geração das informações dos títulos, ok? Mas como é uma validação do suporte financeiro, então eu não vou entrar em detalhes nessa parte aqui. Agora vamos validar o cálculo do ISS lá no pedido de venda. Okay? Então vou mudar aqui o módulo faturamento, pedido de venda. Ok. Aqui o processo normal, incluir. O cliente, que eu defini lá no meu perfil, participante. Condição de pagamento. O produto, que eu cadastrei no meu perfil do produto relacionado a serviço. Tá? Foi esse aqui. Quantidade e o valor de serviço. E aqui eu vou colocar uma TES genérica, tá? Tem que ter o CFOP lá do perfil da operação. E aqui na planilha, ele vai apresentar o cálculo do ISS, que eu defini, o código, a descrição, o cálculo, a alíquota que eu defini lá no código de prestação de serviço, a minha base e o valor. E aqui ele já diminuiu o valor do ISS no valor da fatura. E o meu valor total da nota manteve os 1.000. Ok? Então, nesse vídeo eu apresentei detalhes que envolvem a parte de cadastro, perfil e a regra de cálculo, que são essenciais para que o cálculo ocorra. Okay? Então, além desse vídeo, vocês também terão as documentações que vão apoiar aí na jornada, nessa migração aqui para o configurador de tributos. Tá? Agradeço por terem visto o vídeo e estaremos à disposição.